meus amigos, que doideira. Procurando o game de quebradeira. Estrela ninja voa na brincadeira. Katana afiada na jogadeira. Os ninja amigos vão se aventurar. No mundo dos samurais eles vão batalhar. Jogos velozes de espada e kunai, com golpes precisos tipo samurai. Mais que amigos, nunca inimigos, sempre unidos enfrentam perigos. Os ninja amigos saltam alto, cortam ar. Os ninja amigos, nada pode os separar. Os ninja amigos, na missão vão triunfar. Os ninja amigos, com coragem pra lutar. Pixel por pixel vão dominar. Cada fase nova eles vão zerar. Com combos ninjas vão detonar. E no ranking final eles vão brilhar. Se o jogo é difícil, não vão parar. Com o espírito ninja vão sempre lutar. Na tela ou na vida vão se superar. Com honra e lealdade vão sempre ganhar. Mais que amigos, nunca inimigos, sempre unidos enfrentam perigos. Os ninja amigos saltam alto, cortam ar. Os ninja amigos, nada pode os separar. Os ninja amigos, na missão vão triunfar. Os ninja amigos, com coragem pra lutar. Pixel por pixel vão dominar. Cada fase nova eles vão zerar. Com combos ninjas vão detonar. E no ranking final eles vão brilhar. Se o jogo é difícil, não vão parar. Com o espírito ninja vão sempre lutar. Na tela ou na vida vão se superar. Com honra e lealdade vão sempre ganhar. Boa tarde, cambada! Estamos de volta a mais um Ninja Amigos fresquinho aqui pra você. Saindo aqui do Bambuzal, o meu amigo Pedro está me acompanhando. E aí, Pedro, como é que você tá? Salve, pessoal, tudo certo? Por aqui tudo ótimo, com a minha katana de plástico preto comprada na feira, só esperando mais esse review desse jogaço aí que é Onimusha 2. Boa, mano, bom demais. Terminamos o Onimusha 2, finalmente. Legiões de fãs pedindo nas ruas aí um segundo episódio de Ninja Amigos. A gente não tinha esquecido, não, é que realmente foi questão de conseguir horários pra gente jogar juntos e tal, né? E como sempre, cara, a gente jogou o jogo meio que no escuro, não ficamos lendo nem pesquisando antes de jogar. A gente foi jogar como se jogaria lá em 2002, né? Sem muito conhecimento da história dos personagens, apesar de, acredito que nós dois já termos jogados, né? Mas a ideia era jogar como se realmente fosse a primeira vez, o máximo possível, né? Sem ficar, sabe, pesquisando muito sobre o jogo. E acho que isso foi legal de uma certa forma, porque traz digamos, um frescor aí pra jogatina. Mas eu descobri, cara, depois que a gente jogou, né? Eu fui dar uma olhada aqui pra relembrar a história, porque já fazia um bom tempo que a gente tinha começado, né? E aí eu descobri que a gente fez umas coisas muito loucas aqui, cara. Mas a gente vai comentar sobre isso, né? Então, pra começar, hoje a gente vai falar sobre o Onimusha 2 Samurai's Destiny, lançado em 7 de março de 2002 lá no Japão. Depois em 27 de agosto nos Estados Unidos do mesmo ano, né? E em 4 de outubro de 2002, né, no mesmo ano também, para a Europa, né, para o glorioso PlayStation 2, que depois tiveram aí também remakes recentes, né, remasters recentes, né, para Nintendo Switch, PlayStation 4, para PC, para Xbox One, em 23 de maio deste ano, né? Então, é um jogo que está voltando aí das trevas, apesar do remaster em si não ser um remaster que traga muitas novidades, né? São mais melhorias gráficas e tal. Mas achamos legal aí que casou com a gente estar falando do Onimusha 2, esse remaster aí saindo, né? E foi um jogo, cara, que ele deu continuidade ali, né? O sucesso estrondoso e até inesperado do Onimusha 1. O Onimusha 2, ele firmou o Onimusha como uma franquia, de fato, né? E o interessante é que ele não trouxe só a continuação do jogo, mas ele trouxe uma espécie de universo expandido. Então, com o Onimusha 2, veio mangá, veio anime, veio vários outros produtos, assim, da série Onimusha, porque ele cria, né, uma continuação ali para a história, mas diferente do esperado, ele traz um outro protagonista. Todo mundo estava esperando o Samanosuke, né, que foi um protagonista ali também muito carismático, né, apesar de quieto, do primeiro Onimusha, e aí ele traz um outro samurai histórico, que é o Jubei Yagyu, né, e esse samurai aí, ele
é acompanhado de outros personagens históricos do Japão. Então é legal que ele continua bebendo dessa fonte da história mesmo do Japão, de personagens que existiram, mas ele não dá continuidade direta à história do Samanosuke. Ele traz uma outra história paralela, mas que acontece muito próximo ali, né, da história do Onimusha 1, que é mais ou menos 10 anos depois de quando a gente termina o Onimusha 1, já começa a história desse, meio que parando de onde começou ali nas guerras, né, do Nobunaga, que é outro personagem histórico, que era uma lenda que as pessoas acreditavam de fato que ele era um demônio, né? E casa muito com a história do Onimusha aí, dos demônios pegarem ele para reviver e usarem ele como essa inserção no mundo dos humanos. Cara, isso é muito legal, né, cara? Muito legal mesmo, porque por dois fatores, né? Porque você mantém um jogo de uma certa forma pé no chão, porque se passa no período histórico ali, apesar de ser um jogo totalmente fantasioso e tudo, né? Tem esses atores que, como no primeiro jogo, né? O personagem do Samanosuke ele é baseado num ator real, né? No segundo também, o Jubei ele é baseado num ator real. Isso mantém o jogo de uma certa forma mais real, ajuda você a se sentir mais conectado, né? Com os personagens. E um outro fator interessante é que, diferentemente do seriado, né, da franquia do Resident Evil, também da Capcom aí, que começou a se popularizar bastante nessa época, né? Na Capcom eles tinham aquele. Um personagem, o Leon, né? E tipo assim, depois do Resident Evil 2 era Leon Forever, né, cara? De vez em quando aparecia Jill ali, o Chris e tal. Aqui não, assim, eles realmente assim, tipo, inovaram, né? Vamos colocar um outro protagonista que está se passando ali numa situação um pouco depois e tal. Então, interessante, cara. Isso é bem interessante. E A história. o interessante é que também eles utilizam os outros personagens secundários como uma forma de criar ramificações da história, né? Então, quando a gente jogou aqui, foi muito massa porque a gente sabia que iam ter essas ramificações da história, né? A gente jogou esse jogo antigamente, assim, tanto quando lançou quanto depois para tentar entender um pouquinho melhor ele, mas mesmo assim, mesmo sendo um jogo super antigo, mesmo sendo um jogo super limitado, dadas as limitações técnicas da época, ainda assim as ramificações da história a gente não conseguiu atingir metade delas, assim, né? Então você tem um sistema ali de entregar presentes para as pessoas, de outros personagens que são inseridos, né? Personagens ali que eles representam as classes que estavam dispostas no Japão feudal, né? Então você tem uma mulher que é nobre, você tem um monge bêbado, você tem um mercenário, né? Você tem um ladrão e tal. E eles vão entrando na trama do jogo de acordo com as suas ações. E isso é uma coisa que é muito legal, porque não era tão comum na época, né? A gente tinha histórias ramificadas, mas elas eram, de certa forma lineares, né? E nesse jogo não. Depende muito das ações, da interação que você tem com esses personagens, meio que sendo um pré-social RPG, assim, né? Que hoje é bem comum, assim, a gente ter esses sistemas, né, de trocas sociais, tal, de acordo com o diálogo, o jogo vai se desenvolvendo de certa forma, mas nessa época não era tão comum, e o Onimusha 2 traz isso, criando ramificações na história e trazendo um fator de replay também, né? Quem quer platinar o jogo, mesmo esse conceito não existindo na época, tem que prestar muita atenção na história e no desenvolvimento dos personagens para você conseguir jogar com todo mundo, destravar certos finais, destravar até certas partes do jogo que não estão disponíveis se você não tomar as ações corretas ali, né? Então, antes, a gente vai chegar lá na parte das mecânicas, mas vamos começar pela história primeiro. Pra quem tá meio boiando, talvez não tenha jogado ou não se lembra, né? O Pedro tá falando da mecânica dos companheiros, a gente vai chegar lá, a gente vai abordar isso, tá? Mas vamos então começar com a história, cara. Onde o jogo se passa, o que acontece, pra gente começar a situar os ouvintes, né? Porque com o novo Onimusha sendo anunciado pela Capcom, então tem tido um crescente interesse nessa franquia novamente, né? Tanto que a própria Capcom tá remasterizando os jogos, logo logo provavelmente vai ter o anúncio do terceiro jogo aí, né? Então, só para situar a galera, né, lá no primeiro jogo, a gente controla o Samanosuke, né, lá no período onde o Oda Nobunaga, né, ou Nobunaga Oda, né, em japonês, que era aquele general que estava tentando reunificar o Japão e tal, né? Então, no primeiro jogo ele morre bem no comecinho, naquela cutscene, e depois o nosso querido amigo Fortinbras, as telhas fortes da tua obra, restauram ele, né? Trazem ele de volta. E aí ele meio que fica, tipo, endemoniado, né? Mas no final do primeiro jogo, cara, eu não lembro como a gente mata ele. Você lembra disso? Então, na verdade, o Nobunaga ali, ele tá num processo de ressuscitação, né? E os demônios estão tentando tomar
o castelo de Gifu, né, que é o castelo da família do Samanosuke, e a gente enfrenta no final o próprio Fortinbras, né, que é esse chefe dos demônios, o chefe científico, assim, digamos, dos demônios, que faz essas experiências com os humanos, que tá tentando trazer o Nobunaga à vida. Então o Samanosuke, ele batalha com o Fortinbras, né, ganha essa batalha, salva a princesa, que é a prima dele, barra interesse amoroso dele, e ele desaparece no mundo, né? Então, depois que ele salva, tem uma perspectiva muito interessante, assim, do primeiro jogo, que é a construção do personagem do Samanosuke. Ele é um samurai, mas ele é um samurai intelectualizado, né? Então, antes dessas guerras de clãs do Japão, o Samanosuke é um cara que viajou o mundo, né? E eles deixam isso bem claro, assim, no início do jogo. Então, ele viu muitas coisas no mundo que os japoneses medievais ali não conheciam, né? Até por isso ele não se assusta tanto com os demônios, porque ele tem uma visão de mundo muito expandida, assim. E então, é, quando ele consegue resgatar a princesa, ele também tem um distanciamento dessas guerras de clã, né? Como ele viu o mundo, ele viu outros reinos, ele viu coisas gigantes, ele viu outras organizações políticas, ele olha para essas guerras de clã, o Nobunaga tentando unificar o Japão, um clã brigando com o outro, essas guerrinhas, e ele se afasta disso. Ele consegue resgatar a família dele, derrota o Fortinbras e desaparece no mundo muito nessa perspectiva dele mesmo, né, de enxergar as coisas com o tamanho que elas têm, e não as coisas, tipo, como se aquilo ali fosse a única coisa do mundo, né? Então a gente derrota o Fortinbras, resgata a princesa, mas a gente não interrompe a campanha do Nobunaga de dominar o Japão utilizando os Geima, né, que são esses demônios, e os Geima, por consequência, utilizando o Nobunaga para sugar o poder da humanidade. E o segundo jogo começa a partir daí, né? Ele começa a partir do desaparecimento do Samanosuke e do Nobunaga atropelando as outras vilas e os outros clãs japoneses buscando a unificação do Japão. É, cara, isso é muito legal, porque bem no comecinho, assim, do jogo, né, a gente vê ali o Jubei voltando para a vila dele, né, ele não estava presente na vila, ele tá chegando na vila dele e ele vê que a vila dele sofreu um ataque, cara. E ele, tipo, pergunta ali para algumas pessoas que sobreviveram ali, né, tipo, pô, mas que diabos, né, quem que atacou aqui e tal? E ele acaba descobrindo que realmente foi o Nobunaga que passou ali, tipo, ah, mano, né, já que tô aqui mesmo, regaça o bagulho, né? E detonaram a vila dele e tal. Então é uma história assim, rasa, digamos, porque é uma história de vingança, né? Porque samurai é isso, né, cara? Samurai é história de vingança. Então eu acho que eles bebem muito de uma forma muito tradicional, assim, história de samurais muito tradicionais, assim, tipo o samurai que vai vingar o seu clã, né? Enfim. E aí então, basicamente a história do jogo é você tentando se vingar do Nobunaga, né? E, cara, o que já me chamou a atenção, assim, logo de cara nesse comecinho, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas os gráficos, que apesar de a gente ainda ter aqueles fundos pré-renderizados, cara, lindíssimos, assim. Você vê ele chegando na vila dele, uma tarde chuvosa ali, você vê realmente a chuva caindo no chão, formando poças, assim, e tal. Então, é um jogo bem legal, ele coloca bem você naquele mood ali, no humor, assim, do samurai e tal, né? E, e ao longo desse jogo, como o Pedro comentou, né? Diferentemente do primeiro, no primeiro você tem que estar tentando resgatar a princesa, né, cara? Que tá lá presa no castelo. Basicamente, então você tá. Basicamente, isso é o plot do Mario, né, mano? Resgatar a Você é princesa. basicamente um Super Mario com um facão, né? Que Exato, cara. talvez seja mais eficiente do que um casco de tartaruga. Em vez de pular nos cogumelos, ele fuma uns cogumelos, come, sei lá, tá ligado? E, tipo, é basicamente isso, né? E aí no 2 você tem um jogo que eu senti ele um pouco dividido. Mas enfim, antes de chegar a se aprofundar mais nessa parte, então nesse jogo, no segundo, a diferença entre o primeiro é que você tem um leque de personagens que você vai interagindo ao longo da história, né? Então logo no começo, o Jubei ele é abordado por uma fantasma, com certeza é um fantasma específico do Japão, eu não vou saber, né? Mas tipo, é um fantasma da mãe dele, se apresenta pra ele assim num lago e fala: olha, você não é só um Zé Ruela, tá ligado? Você é um descendente direto dos Oni, né? Que são E ele esses. tem bem cara de Zé Ruela, pra ser sincero. Eu até coloquei, eu até coloquei aqui, tava tentando fazer algumas anotações pra lembrar da história. Eu falei, não posso deixar de falar como o Jubei é feio, cara. Porque no primeiro jogo o Samanosuke é um cara bem bonitão, boa pinta, e o Jubei é feio que é o diabo, né? Mas Quando eu descobri que o Jubei também era baseado numa pessoa viva, num ator vivo, eu falei, coitado desse ator, cara. pois é, Que mano, pena, e que o pena. ator é feio pra caramba. E o interessante é que, assim,
O Onimusha 2, cara, ele é um caso muito interessante, porque ele foi desenvolvido simultaneamente com o primeiro, então a Capcom já estava apostando muito naquilo ali, né? É aquela fórmula do Resident Evil com Samurai, eles viram que ia dar certo, que ia ser legal, falou, pô, então já vamos fazer o 2, né? Enquanto tava fazendo o 1 ainda. E eles pegaram esse ator que já tinha falecido há mais de 10 anos ali, cara, para fazer o segundo jogo. Achei isso muito interessante, porque não tinha como fazer captura de rosto, né, e tal, enfim, atuação de voz e tal. Simplesmente pegaram um ator e, né, e fizeram. É um ator, inclusive, que ele deu inspiração pro Cowboy Bebop e tal, né, enfim. E eu acho Mas, bem interessante que como que essa escolha, assim, tanto esse desenvolvimento paralelo dos dois jogos quanto a escolha dos atores afetaram no clima do jogo, né? Então, por exemplo, você vê que o Onimusha 1, ele tem um clima sombrio, mas ele tem um clima sério também, um clima bem estoico, bem do personagem quieto, do personagem com uma missão, do Samanosuke, que é bem uma coisa que a gente via naqueles filmes dos anos 90. Saca? Já esse ator do Jubei, ele é um cara que ele estourou ali nos anos 70. Então você vê as roupas que os personagens usam, você vê os próprios diálogos assim do Onimusha 2 são bem galhofa, sabe? São bem humorísticos, tem até umas coisas meio machistas, umas coisas bem datadas assim. Então dá uma vibe que é um samurai anos 70 no Onimusha 2 e um samurai anos 90, assim, tipo, daquela vibe do Corvo, das cidades escuras, assim, do Onimusha 1. Então, apesar de ser o mesmo jogo, ser uma sequência, ser desenvolvido praticamente em paralelo aí, eles têm uma aura diferente, assim, né? E vai muito dessa cara do ator principal que eles colocam ali. sim, cara, totalmente. É isso mesmo, assim. O primeiro ele tem uma vibe muito mais soturna, eu diria, o cara é muito mais calado e tal. E o segundo, eu acho que apesar do Jubei ainda manter um pouco a personalidade do Samanosuke, de ser o samurai mais quieto, mais estoico, assim, ele tem esses personagens para contrabalançar, né? Porque no primeiro todo mundo é muito, muito dramático, muito triste, muito sofrido, assim, né? Todos os personagens que você encontra ali são assim. No segundo, não, né? A gente vai nos aprofundar agora um pouquinho mais nesse esquema dos personagens, né? Porque, como o Pedro estava comentando no começo, diferentemente do primeiro, no segundo jogo, até mais ou menos uns 40% ali do jogo, você vai interagir com muitos personagens, cara. Que é como ele disse, assim, tem um mercenário, tem um monge beberrão, né? Tem o Kotaro, que é um ladrão, né? Tem a mina, que é a espadachim gostosa, que tá de espartilho e decote na armadura de ferro. Tipo, tem essas coisas que são muito, muito características de anime mesmo, assim, eu sinto. Muito assim, tipo, tem todos aqueles. Parece que os caras foram fazendo o bingo do anime. Tem que ter o personagem gordão, engraçado, alívio cômico, beberrão. Aí tem que ter o cara que é mais serião, que fica no canto. Tem que ter a gostosa, que ela fala com voz de atendente de telesexo. Tem que ter, tipo, o moleque que ele é um ladrão com coração de ouro, assim, né? Parece que você tem que ter todos esses presets aí, esses arquétipos. Mas o interessante é como você interage com esses personagens, né? Porque enquanto o Jubei, então, ele tá buscando vingança contra o Nobunaga, ele acaba passando por um vilarejo. Puta, eu esqueci o nome da cidade, cara. Mas enfim, ele passa por esse Salto vilarejo. de Pirapora. Basicamente é isso, porque é uma cidadezinha pequena com estrada de terra ali e tal, né? É alguma coisa assim mesmo, cara. Mas enfim, ele chega nesse vilarejo que é uma vila de mineração de ouro. E essa vila de mineração de ouro, ela vai acabar funcionando como um hub para você. E é algo que não tinha, né, no primeiro jogo ali. Então é um lugar onde você vai interagir com os personagens e aí o jogo ele meio que não fala nada para você, cara. Eu mesmo assim demorei para perceber isso, que você vai achando alguns itens durante o jogo, tipo assim um leque, um cachimbo, sei lá, uns itens aleatórios, e você fala, mano, mas não dá para vender isso aqui, não dá para fazer nada, para que serve esses itens? E aí você descobre que você pode presentear esses itens para esses NPCs, para esses personagens, né? E se você, conforme você vai conversando com esses personagens, você vai pegando um pouco da característica, da personalidade deles, você pode pensar, pô, eu acho que o Magoichi, por exemplo, que é o mercenário que tem o Trabucão lá, pô, talvez ele vá gostar, ele é um cara que tá sempre lendo, estudando, talvez ele goste desse livro, cara. E aí você vai lá e presenteia ele com o livro, né? E dependendo do presente que você der, se você acertar em cheio assim, você vai, como o Pedro falou, criando essa ligação ali, esse relacionamento com o personagem, que é muito um proto RPG social, né? Um predecessor dos RPGs sociais. Aí você vai evoluindo a tua amizade com esses personagens, até chegar num nível assim que é invisível, você não consegue saber, mas aí o personagem fica feliz. E isso, de uma certa forma, cara, é a parte que eu acho que
parece que foi feito um pouco nas coxas e parece que foi feito de uma forma estranha, porque veja, o jogo não te avisa que você pode presentear esses NPCs. Mas o que, que você ganha, né? Quando você atinge um determinado nível de amizade com esses personagens. Bom, então se você, por exemplo, começa a dar presentes certos pro personagem e ele começa a se apegar a você, lá na frente do jogo, em determinadas batalhas contra chefes ou batalhas mais difíceis, esses personagens eles vão aparecer e te ajudar. Se você der presentes que eles não gostam ou simplesmente não desenvolver amizade com eles, ou eles não vão aparecer, e eu vi que eles podem até mesmo se virar contra você, cara, em determinados momentos, se você ficar dando presentes que eles não gostam, sabe? Como se você estivesse ofendendo eles, né? E, Gratos. pois é, cara, e uma coisa que eu vi que a gente jogou errado de uma certa forma, cara, porque lá nessa cidade, por exemplo, eu lembrei o nome, a cidadezinha chama cidade de Imacho. Acho que é isso, Imacho. Eu acho que é isso. E aí, nessa cidadezinha, cara, você pode explorar um pouquinho ali, apesar de ser basicamente um quarteirão só, né? E conversando com os personagens e tal. E tem um personagem, cara, que se você ficar conversando com ele, que é um cara que ele é meio doidinho assim, ele te dá uns presentes. Se você ficar fazendo carinho no cachorro também, ele te dá uns presentes. Isso foi coisas que eu só fui descobrir depois que a gente jogou. Então, o jogo ele não te fala, né? E uma outra coisa que o jogo não te fala, cara, e que eu acho que a gente passou batido pelo que eu me lembro, cara, é que nessa cidade, Pedro, tem uma lojinha, você sabia? Ah, E como assim? você se lembra que no começo, quando a gente tá nessa cidade, nesse hub, e você mata os inimigos, eles derrubam ouro? Lembra disso? Sim, eu lembro que tem tipo uma feirinha, assim, bem no começo da cidade, quando você entra na cidade, mas eu não lembro dela ser interativa. Então, cara, não é nessa feirinha, tem uma lojinha que fica escondida assim numa ruazinha. E aí quando você vai matando esses inimigos, por isso que eu acho que esse jogo é dividido em dois, porque nessa parte da cidade, você faz algumas questzinhas ali, você vai matando os inimigos e eles vão dropando ouro, né? E aí eu lembro que eu te perguntei, falei, mas por que a gente tem esse ouro se a gente não consegue comprar arma, se a gente não consegue comprar nada? Esse ouro é pra você ir na lojinha comprar presentes pros NPCs, cara. Olha, eu lembro que isso que é a magia do jogo antigo, assim, né? É uma coisa que a gente não vê hoje, eu não sei se por bem ou por mal. É, passa muita coisa não explícita, né? Não falada, coisas que você tem que descobrir, que você descobre sem querer. E aí você pensa, cara, como que a galera fazia isso sem internet, né? Pois é, mano. Assim, você tinha que conversar com alguém que sem querer descobriu isso e essa pessoa contava pra você, você ia lá e testava. E é muito maluco isso, né? Eu lembro que a gente guardou até uns presentes e a gente terminou o jogo cheio de presente. A gente falou assim: não, vamos fazer essa missãozinha aqui, vamos entrar na montanha fazer essa missãozinha. Depois a gente volta, entrega os presentes pra galera e faz toda essa missão. E assim, uma vez que você entrou na montanha, já era. Você vai Acabou. terminar o jogo. Então é realmente é um jogo dividido em dois, assim, né? E a gente compara com os jogos modernos, né? E, cara, é uma lógica completamente diferente. E é uma coisa que é bonita, né? Porque você tem que descobrir na marra, tem que ficar fuçando, apertando X ali, o cenário ele não indica que existe essa loja, o cenário não indica quais personagens são interativos ou não. E se você não descobre, você passa batido, você consegue terminar o jogo às vezes com, sei lá, 20%, 30% do jogo completo, mas não é porque você não tentou, né? É porque não é explícito. Então é muito difícil e ao mesmo tempo muito mágico isso, né? Quando você descobre depois, fala, caramba, adiciona mais um fator de replay. Então, é aí que eu queria tocar. Por isso que eu falei pra você, ó, não vamos pesquisar nada sobre o jogo antes pra gente jogar como a gente jogaria lá em 2002, porque é isso que você falou, não tinha internet, né? Você tinha que ir jogando meio que às cegas, e mal e mal a gente sabia inglês naquela época, né? Então, por isso que eu optei pra gente jogar dessa forma, né? Como é que eu vou saber que eu tenho que acariciar o cachorro 50 vezes pra ele me levar até um presente, né? Como é que tinha que saber que eu tinha que falar com o cara doidinho? Porque o cara doidinho ele não fala nada com nada. Mas se você ficar apertando lá o botão assim, chega uma hora que ele te dá um presente, tá? Então, isso é muito louco, né? A lojinha mesmo, ela fica bem escondida, cara. Então a gente passou completamente batido. E é o que o Pedro falou. Chega um momento que o jogo te empurra pra frente e essa cidade fica completamente pra trás. Você não consegue voltar. Então o que você fez, tá feito, cara. Então assim, pra você ter uma ideia, cara, a gente fez tão pouco o negócio da amizade que assim, tudo bem, teve alguns momentos, né, quando a gente tava lutando contra o Gigan Fats lá, alguns outros chefes, que o Magoichi, que é o mercenário do Trabucão, ele aparecia pra ajudar, né. Mas, por exemplo, assim, o monge, né, o Ekei, cara, ele não apareceu em nenhum momento pra ajudar a gente, nem o Kotaro. O ladrão a gente nem viu a cara dele. A gente nem viu, cara. Por quê? A gente não se ligou que a gente tinha que ficar dando presentes. E aí a gente terminou o jogo cheio de presentes, né? E com a amizade de ninguém basicamente desenvolvida. E não só isso, Pedro, mas se a gente desenvolver a amizade de um personagem num nível assim máximo, a gente joga com eles uma fase que é só deles, cara. Então, Nossa. tipo,
é mais uma coisa que a gente passou completamente batido, velho. Então, tipo, tem partes, por exemplo, do Kotaro, eu tava pesquisando aqui agora, que ele fala, o Kotaro é o ladrão, o menino ladrão, assim. Que se você tem um nível determinado de amizade com ele, cara, conforme você tá jogando, ele aparece em momentos aleatórios e ele te conta onde tem segredos. E aí abre uma parte do mapa pra você ir lá e achar uns segredos, assim, tipo tesouros, essas coisas, sabe? Então, Inclusive, a tipo, gente passou por vários baús, né, que eram trancados, assim, né? Falava, você não, simplesmente não consegue abrir esse baú. Não fala, outro personagem pode abrir esse baú. Tem um jogo à parte, né? E é incrível como eles, com poucos recursos que tinham, né? Com os recursos limitados ali de espaço de disco, com o mesmo cenário, com os mesmos inimigos, eles conseguem fazer jogos dentro do mesmo jogo, né? Só utilizando esses sistemas. sim, cara. Então, tipo, é o que eu falei, por isso que ele parece um jogo que é dividido em dois, porque até mais ou menos umas. Ele é um jogo de. Você vai levar mais ou menos umas 8 horas, eu acho que a gente demorou, Pedro, mais ou menos? Talvez menos. Jogando linearmente umas 7, 8 horas. Então, ele é um jogo que mais ou menos ali até a terceira hora do jogo, ele é um jogo e depois disso ele volta a ser o Onimusha 1, que é aquele jogo hack slash linearzão, né? Onde você tá sozinho ali. Então ele é um jogo realmente muito único nesse sentido, assim, marca da sua época, né? Onde eles ainda estavam desenvolvendo muitos sistemas e tal. Mas voltando lá para nossa história, então o Jubei ele encontra a mãe dele, ela aparece como uma aparição para ele, assim, e ela fala: olha, realmente você não é só um Zé Ruela, né? Você é um Oni, você é um descendente dos Oni, que são esses. Vamos pensar como demônios do bem, vai, de uma forma bem tosca, né? E aí ela fala: olha, se você coletar 5 orbes diferentes, as Dragon Balls, né? Você pode se transformar num Oni e realmente usar o poder deles, né, para derrotar o Nobunaga e tal, e blá blá blá. Então, basicamente, o jogo é você buscando o castelo de Gifu, né, onde o Nobunaga está ressuscitado, para derrotá-lo, e ao mesmo tempo você vai buscando capturar essas esferas aí, essas orbes, para poder abrir aí o full power, né, do Jubei. E essas orbes, são os personagens que vão te dando, cara. Inclusive, uma delas é a Oyu, né, que te dá ali meio que no começo do jogo, conforme você vai conversando com ela e tal. E aí, basicamente é isso, cara, é uma história de vingança, né? E aí, ao longo do jogo, você vai passando por aqueles cenários mais tradicionais de início, aqueles vilarejos japoneses ali, do século XV e tal, muito bambuzal, né? Depois você vai para as cavernas. Que mais? Que tem depois das cavernas, cara? Você lembra? Pra onde a gente vai? Cara, a gente entra num cenário que ele difere um pouquinho do Onimusha 1, ele traz um ar novo, que é tipo uma fábrica, né, com robôs de madeira, meio steampunk, né, mas é um visual steampunk japonês feudal. Então tem essa fábrica com muito vapor, muita lava, muita coisa assim, e no castelo de Gifu mesmo, a gente entra num subterrâneo, assim, do mundo dos demônios, né? Então a gente tem umas passagens subterrâneas ali que, inclusive, reutilizam, né, os cenários do primeiro Onimusha, mas eles reutilizam num sentido muito bom, assim, eles dão uma renovada no visual, eles acrescentam o passar do tempo, eles acrescentam as ações dos demônios, né, com aquela direção de arte maravilhosa, assim, que a gente já conhece do Onimusha, de meio biomecânico, assim, as coisas meio inseto, meio órgãos, meio é, aço, Esquelético, né? esquelético, bem, bem Hellraiser, assim, né? Então, Uhum. eles utilizam os cenários do Onimusha antigo, trazem esses cenários novos de fábrica, né? Desse steampunk aí, mas tudo renovado, assim, tudo muito, muito bonito. É um jogo muito bonito, né, visualmente. Cara, ele é impressionante, né? Como esse jogo é lindo e como o Pedro falou, o jogo vai te levando por vários ambientes, né? Desde a vila tradicional, aquela vila de mineração ali, uma aldeia feudal, né? Depois você vai indo para as cavernas e aí depois, cara, eu sinto que ele meio que ele desgringola o bagulho, assim, porque tipo, como o Pedro falou, você vai para uma fábrica, literalmente uma fábrica ali com esteiras ali fabricando robôs. E é uns robôs assim, tipo, meio parece de madeira, de ferro, como o Pedro disse, com lança-chamas, é um bagulho bem, bem bizarro. Depois dessas fábricas você vai nessa parte aí que ele disse do Hellraiser, que é tudo bem orgânico, tudo. Então, todos os cenários em si são muito lindos, assim, mas o que mais me chama a atenção é os cenários logo no começo, onde você tem a natureza, porque você vê a água se movimentar, você vê as gotas de chuva impactar no chão. Aquela parte da praia, cara, é onde você vê a água da praia, assim, batendo na. Enfim, a água do mar, assim, lavando a praia é algo que até hoje, assim, eu nunca vi uma água tão linda. É claro que a gente tá falando de um cenário pré-renderizado, né? Mas é lindíssimo, cara. E como a gente jogou esse jogo no PlayStation 2, numa TV de tubo, e depois a gente jogou ele no projetor,
O gráfico, assim, aqueles pixel bem gordão mesmo, assim, cara, aqueles polígonos bem gordão, então ficou muito bonito de ver, assim, sabe? Porque eu imagino que se você for jogar ele no emulador hoje, numa parada 4K, assim, cara, eu acho que vai destoar um pouco o personagem do fundo, mas como a gente jogou ele na TV, ele ficou muito lindo, um jogo lindíssimo, assim, graficamente, né? É claro que a gente não vai dar spoilers da história, mas um personagem que é meio constante, que vai te acompanhar durante a história também, é a Oyu, né? Que é a ninja, ela é uma espadachim, né? A samurai mulher, assim. E ela, você tem uma parte do jogo que você joga obrigatoriamente com ela, todos nós, né? Vamos jogar com ela. E diferentemente do primeiro jogo, você pode. Porque no primeiro jogo você também joga com aquela samurai, né? Só que no primeiro jogo você não pode coletar almas. Já com a Oyu você pode coletar almas e depois elas se transferem. Quando você volta a jogar com o Jubei, se transfere para ela, né? Ela tem um esquema de combate bem legal também, é só a espada, né? Não pode trocar de armas como o Jubei, mas ela é uma personagem interessante. E basicamente a estrutura do gameplay, cara, é bem simples, né, Pedro? Se mantém igual ao do primeiro, espadada, 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 você tem o I100, né? Você tem aquelas armas também que você pode trocar a qualquer momento, apesar de que no primeiro jogo as armas eram mais como se fossem os cartões para abrir portas também, né? Aqui nem tanto, eu senti que eles reduziram um pouco isso, mas Eu acho que eles reduziram bastante a necessidade de farmar, né? No outro jogo, você tinha uma quantidade específica de almas que você tinha que usar para melhorar as suas espadas, né? E aí, de acordo com o level da sua espada, você conseguia abrir portas. Agora você só precisa do elemento, né? Da arma elementar daquela porta específica para abri-la. Então eu acho que eles reduziram essa necessidade de ficar farmando, né? De ficar subindo de nível. O que, por um lado, é legal, porque você consegue ter um jogo mais de ação, mas, por outro lado, traz algumas complicações, porque você pode chegar em níveis avançados, né, com um personagem muito fraco, ou faltando alguns itens, ou sem ter passado por partes do cenário que você teria dado uma atenção maior ali se você precisasse ficar farmando. Isso traz uma dificuldade absurda pro jogo. Ele é, assim, consideravelmente mais difícil do que o primeiro jogo. E ele traz também alguns novos elementos no combate, né? Então você tem um ataque que chama Secret Technique, né? Cada arma tem a sua Secret Technique, que é basicamente para trás, para frente e quadrado, que é um mini combo que você dá durante os seus ataques normais, que é só um botão com quadrado, ou ele isolado. Então ele traz uma pequena camada a mais de combate, removendo essa questão mais RPG de ficar subindo de nível as armas, mas que traz essa desvantagem de que você consegue atingir áreas avançadas só jogando, digamos assim, no modo speedrun, né? Só pegando o que é necessário e passando. E aí, quando você chega em certos inimigos, você talvez não tenha poder o suficiente para enfrentá-los de uma forma mais satisfatória. cara, eu concordo bastante com isso, mas eu achei legal também que ele deixa você, de uma certa forma, dar um upgrade mais livre nas tuas armas, porque no primeiro, né, para quem não se lembra, por exemplo, se você tem uma porta vermelha nível 3, aí você vai precisar da espada vermelha nível 3, então você vai ter que gastar as tuas moedas, digamos assim, a tua experiência, o teu XP, né, subindo o nível daquela espada, e às vezes não é aquela espada que você usa durante o jogo, né, você não quer usar aquela espada, mas você tem que gastar o seu XP naquela espada porque o jogo tá mandando você abrir a porta com aquela espada. Eu acho que nesse eu achei legal, porque você meio que upa o que você quiser upar, entendeu? Tipo, eu uso mais tal arma, então eu vou upar mais esta arma, né? Porque ela não está atrelada com o nível da porta que você precisa abrir. Isso eu achei interessante. Mas é o que você falou. Às vezes, por exemplo, vamos ficar upando bastante a lança, né? E aí você upa bastante a lança, aí você chega lá na frente tem um chefe que pede uma outra arma que você não upou, e aí sua arma tá fraquinha. E o jogo, como a gente disse já, ele não conta nada pra você, cara. Ele te solta ali, tipo, vá descobrindo, tá ligado? Então, ele pede esse replay, né? E aí no jogo a gente tem acho que são, que eu me lembro, são 5 armas. Tem a katana de vento, acho que é aquela katana dupla, né? Que tem, cada lado é uma faca. Depois você tem aquela lança longa, que acho que é a lança de gelo, né? Tigelo. Você, não é de gelo que a gente lembra que a gente bate com a lança assim, o triângulo É, a solta o gente gelo? tem. A gente tem duas armas que tem no primeiro, né? Que Uhum. é a katana de trovão e aquela espada de dois gumes de vento, né? Uhum. A espada de fogo ela é substituída pela lança de gelo, então de longo alcance. E a gente tem uma arma completamente nova que é aquele martelo de terra, né? Que ele é bem lento, bem poderoso, mas praticamente impraticável no combate. Achei ele bem lento também, cara. E o que eu achei interessante desse jogo, também acho que diferente do primeiro, né?
é que você pode evoluir as tuas armas, e as tuas armas elas mudam de aparência, isso eu achei um toque bem legal, assim, um cuidado que eles tiveram, né? Então você vê o personagem mudando mesmo o design da arma na mão dele, e também as armaduras, né? Agora você pode dar upgrade em partes específicas da sua armadura. E no primeiro jogo você tinha que encontrar uma armadura completa, né, em determinados momentos do jogo, e ela basicamente mudava a cor da armadura do Samanosuke. Aqui já no Jubei ele pode... Ah, eu quero melhorar a minha armadura principal no peito ali, quero melhorar a parte das pernas ou a parte dos braços. Eu realmente não sei se isso afeta alguma coisa que seja mais específica no jogo, mas, de novo, você vê a armadura modificando assim, o design, isso eu achei bem legal, né? E é muito interessante porque a gente não faz a menor ideia de como isso afeta o resultado final, assim, a gente só vê ela ficando bonita, né? Eles não falam, você vai ter mais tanto de defesa, ou isso muda isso ou aquilo. Então, tipo, parabéns, no seu upou ela ficou bonita. É isso. Basicamente é isso, né, cara? Basicamente é isso. Bom, e aí, então você tem essas armas, você pode upar elas como você quiser e tudo mais, né? E aí a gente chega nos chefes também, né, cara? Porque esse jogo é um ponto que eu achei um pouco negativo, é que eu senti assim, parece que para o jogo não ficar tão curto quanto o primeiro, porque o primeiro você pode terminar em menos de 4 horas, né? E eu acho que as pessoas devem ter reclamado um pouco disso. Então, eles tentaram estender um pouco esse jogo de umas formas que eu achei um pouco artificiais. Uma delas é a reutilização dos chefes. Então, por exemplo, tem o Gingan Fats, né? Os nomes são maravilhosos. Tem, tem o Gingan Fats, que ele é aquele guerreiro tradicional com martelão assim japonês que fica tirando sarro de você. Ah, seu verme, seu inseto, eu vou acabar com você. Esse cara aí grandão, né? E ele tem umas pernas de aranha assim. E aí você derrota ele e fala, seu trouxa, eu sou imortal. E depois ele volta uma segunda vez, aí você derrota ele de novo. Inclusive, os teus companheiros, os teus NPCs, se você deu bastante presentinho pra eles, eles podem aparecer e ajudar, o que é um pouco engraçado. E aí você mata ele segunda vez e ele fala, seu otário, eu vou voltar de novo. E aí ele volta uma terceira vez, né, de uma forma diferente ali. Então você tem que derrotar ele 3 vezes. Depois a gente tem o nosso queridíssimo Gogandantes, que é o maior espadachim dos demônios. E ele repete incessantemente 138 vezes, meu nome é Gogandantes, eu sou o maior espadachim do mundo dos demônios. É verdade, cara. E ele aparece 3 vezes também, mano. A gente tem que lutar contra ele 3 vezes também. Então eles ficam reciclando os chefes. A gente tem a Juju Dorma, né? Que é uma bruxa que foi mandada também pelo Nobunaga para impedir o nosso progresso, né? Ela usa um guarda-chuvinha também super difícil de derrotar. Então Ela parece que basicamente é a Miss Pig do inferno, né, dos Nossa, é Muppets ali. verdade, mano. A Miss Pig do Inferno. Nossa, é verdade, cara. Tipo, mas assim, eu sinto que eles ficam reciclando bastante os chefes e também reciclam muito partes do cenário do primeiro jogo pra dar uma estendida, cara. E no final, assim, a última 1h30 de jogo, assim, é uma chuva de inimigos, assim, cara. Tipo, cada sala você vai matar 20 inimigos, aí eles morrem, aí vem outros inimigos, aí você mata de novo. Parece que é, tipo assim, muito pra você não acabar o jogo em 4 horas. Isso eu achei que é um ponto que, tipo, pode se tornar um pouco cansativo, né? E assim, pra mim, pessoalmente, né, o Gogan Dantes, ele é um chefe que ele é um pouco quebrado o nível de dificuldade dele, porque a segunda vez que você encontra ele na praia, cara, se você não tiver investido na sua lança de gelo, você tá ferrado. É. Basicamente você tá E ferrado. eu sinto que ele é quebrado no sentido de esse jogo, o combate dele foi projetado para você lutar contra hordas ou contra pequenas hordas, digamos assim, né? 4, 5 inimigos ali na tela. Ele realmente força o processamento do PS2 para tentar colocar o máximo de inimigos possíveis ali na tela, com o nível de detalhamento que ele tem, mas ele não é um jogo otimizado por combate 1 a 1, digamos assim. Então todos os chefes, eles são muito difíceis, mas não necessariamente porque eles são bem feitos ou porque eles querem colocar essa dificuldade, mas porque o jogo ele não foi feito para combate 1 a 1. Então você tem poucos recursos ali de 1 a 1, você não tem uma forma concisa de desviar dos ataques, por exemplo, os ataques fortes que são indefensáveis, ou você tem muita dificuldades com o trabalho de câmera também, porque como esse jogo trabalha com cenários pré-renderizados, a câmera é fixa, né? Então, em alguns momentos você vai ficar preso ali num canto que você não consegue ver o seu inimigo te atacando ou não, né? Isso, para uma horda, você defende, espera ele te atacar e tá tudo bem. Para os chefes, é praticamente uma sentença de morte. Então, você tem que escolher ou se movimentar e apanhar, ou ficar defendendo e talvez levar um ataque que seja indefensável, né? Então, eu acho que trazer um pouquinho mais desse equilíbrio de eu contra outro e eu contra hordas tornou o 1 a 1 ali, né, o X1 muito difícil nesse jogo, muito, muito difícil mesmo.
É, cara, exatamente. Concordo 100%, cara. Ainda mais porque o teu leque de movimentos ainda, né? Estamos falando ainda de um jogo de 2002, comecinho da vida do Play 2, né? Então estamos falando de um personagem que ele tem muitos poucos movimentos, né, cara? Apesar da gente poder dar o I-100, que é o contra-ataque, que hoje a galera talvez entendesse aí mais como um parry, vai? E ter ali um golpe especial para cada arma, ainda é um leque de movimentos bem limitados e ele ainda é um personagem bem lento. Então, por exemplo, num jogo hoje em dia, né, você travaria no chefe e você poderia rolar, escapar, né, cara, enfim. Ali não, você fica de pé e o máximo que você tem de defesa é literalmente o botão de defesa. Mas, tipo assim, se o chefe te der um chute, ele quebra a tua defesa. Então, o seu, é como se. Pra quem tá ouvindo e não jogou, ou jogou há muito tempo, cara, é como se você estivesse enfrentando um chefe de um Souls-like, mas com um personagem de Resident Evil antigo com aquele controle tanque. É isso, cara. Perfeito, perfeito. Essa é a analogia perfeita. Uhum. Então, tipo, é o que você falou. Pra enfrentar os inimigos mais fraquinhos ali e tal, beleza, funciona. Quando você tem um chefe que tá te descendo o sarrafo e ele tá correndo, pulando na parede, voando por cima de você e você tá controlando um pedaço de tijolo, cara, é muito difícil. É muito difícil. E aí entra o que o Pedro falou também, que é a câmera, né? Porque ele foi, se eu não me engano, ele foi o último Onimusha a ter a câmera fixa, né? Então, a câmera ela ficava travada em poses que te prejudicavam muito, assim. Então você tá preso num canto de uma sala assim, e a câmera tá focando em você, quando ela deveria estar focando na sala. E aí o chefe tá te descendo o sarrafo, você não consegue se defender, né? Então uma coisa que é muito frustrante, uma coisa da época, que frustra também no próprio jogo, quando você vai virar uma esquina e você toma uma flechada de inimigo, você não sabe nem da onde ele tá, né? Então isso acaba frustrando um pouquinho. Uma outra coisa, Pedro, que eu achei curioso desse jogo, cara, é como eles simplesmente abandonaram de novo os analógicos, né, no Sim. jogo. Eles, E não dá pra falar que é por falta de recursos, porque você aperta o analógico, o R3, que é um, tipo, na época era um botão underground, assim, e você abre o mapa, né? Então eles sabem que o analógico tá lá. Ele existe, eles só não quiseram dar. Pois é, porque diferente do Play 1 que veio sem analógico e depois eles implantaram o controle analógico, o Play 2 já veio com analógico de fábrica. E aí tudo bem, né? No primeiro jogo a gente já estranhou, porque você tem que controlar o personagem usando aquela cruzinha, né? O controle digital do DualShock 2, sendo que você tem dois analógicos ali para isso, cara. Então é uma decisão de design bem estúpida, na minha opinião, que tira muito o movimento do personagem, né? Sendo que tem um minigame que é pra você descer a ponte onde você usa os analógicos, cara. Você Tipo, gira os dois analógicos simultaneamente. então qual o sentido, né? Mas tudo bem, coisas da época. Uma outra coisa que eu senti também que é um pouco frustrante, pioraram do primeiro, no primeiro era melhor, é você ativar o modo Oni, né? Porque no primeiro jogo, conforme você vai coletando aquelas orbes roxas, ele vai enchendo a tua barrinha, e aí você aperta um determinado botão e ele entra no modo Oni, que é como se fosse um modo que você fica super forte ali por um tempo determinado, né? É Ajuda bastante nos chefes. o Devil Trigger, né? Do Devil May Cry, praticamente. Isso, cara, basicamente isso, um modo Berserk ali, que você fica super forte e tal, né? E era muito legal porque a gente falava, pô, vamos guardar agora pro chefe e tal. No 2 não é você que escolhe quando você ativa, é o jogo, cara. Então, tipo, você vai pegando, você pega 5 orbes roxas, se você pegar 5 ele ativa automaticamente o modo Oni. Aí você vai falar, então, bom, então o que, que a gente fazia, né? Pegava 4 orbes roxas e não pegava a quinta pra não ativar sem querer o modo Oni. Só que aí você chegava no chefe, o chefe não soltava a orbe roxa pra você pegar, cara. Então você não podia ativar esse modo aí Oni contra os chefes. Você ficava, né, com a tua barra quase cheia, mas não tinha como ativar, porque ele não soltava a orbe roxa pra você poder ativar. Então é uma E aí coisa que não eu valia achei. a pena virar demônio pra matar uns pangaré. Exato, exato, exato. Isso é uma coisa que eu achei bem ruim mesmo. E eu tava vendo aqui, dando uma olhadinha no remake, né? E no remake eles falam que eles corrigiram isso. Eles voltaram igual ao primeiro, então você ativa quando você quiser, né? Então isso é bem legal. Um outro fator também que pode incomodar um pouco, que também corrigiram no remake, cara, é a questão de você ter que pausar o jogo para poder trocar de arma. Então isso, Uhum. nossa, cansa, cara, cansa. Você tá ali batalhando, aí entra o chefe grandão, você quer pegar uma arma mais potente, aí você pausa o jogo, daí o Play 2 pensa um pouquinho, aí ele abre o menu, aí você Não entra no são menu de menus armas. intuitivos, definitivamente não são menus intuitivos, porque você tem ali os itens que você consome para recuperar sua vida, junto a presentes que você vai entregar a pessoas, e junto a um item que você usou para abrir uma porta há 8 horas atrás, e as armas que você vai usar no combate, elas estão juntos com uma armadura que você nem precisa equipar, nem sei porque tá lá, são menus complicados.
Sim, cara. E aí, e não só isso, né? Mas todo aquele ouro que a gente coletou e não gastou fica no inventário. Aqueles presentes que a gente não deu, fica aquela bagunça, aquele inventário todo bagunçado. Você não pode eliminar os objetos igual no Resident Evil, né? Dropar eles, não tem como. É o que o Pedro falou, é uma confusão, assim. Aí você vai lá, procura a arma que você quer. Aí o Play 2 pensa um pouquinho, aí ele aceita. Aí você volta no menu do menu, assim, pro jogo. Aí você dá 3 golpes no cara. Enfim, é cansativo, né? Coisas que o remaster corrigiu, né? E uma coisa que pra mim, assim, foi uma coisa um pouco estranha, cara, eles parece que eles estão brisando mais, assim. Eu senti que o primeiro jogo, apesar de lá no final você entrar naquele Demon Realm, né, que é aquele reino dos demônios, que é onde você tem um reino mais biológico com os esqueletos ali, as paredes são feitas de ossos e tal, né? Eu senti que nesse aqui eles meio que tipo assim, cara, como é que a gente pode fazer mais do que aquilo? E aí, cara, você tem robôs no jogo, é uma coisa que eu pessoalmente fiquei um pouco incomodado. Ah, mas é um jogo de fantasia. Não sei, eu não gostei É, muito. destoa um pouco da temática mesmo. Realmente ele não. O que que eu senti, né, nesse sentido, assim? Eu senti que o primeiro ele tinha muito mais a carinha do Resident Evil feudal. E o Uhum. segundo não. O segundo ele tentou criar asas por si só, inserindo esses elementos mais de steampunk, umas coisas mais diferentosas, assim, e que não ornou, como a gente diz aqui no interior. É, cara, eu acho que foi muito aquela síndrome de Resident Evil, né? Por exemplo, assim, Resident Evil 1, 2, 3, aí o 4, aquele negócio muito louco, aí o 5 tenta superar o 4, aí o 6 sai aquela aberração e tal. E eu acho que eles começaram a meio que fazer isso aqui, porque, cara, tem um maldito de um cavalo robótico, cara, que você sai voando pelo ar com ele, assim. E tipo, Um jet ski golfinho. um jet ski golfinho, um helicóptero libélula, tá ligado? Tem até um carro que é do Gogandantes, assim, que é uma espécie de besouro gigante. Então, eu não sei, cara. Eu achei que foi um pouco exagerado. Eu ainda, questão do quesito de arte, eu prefiro mais a simplicidade do primeiro, né? Mas no geral ele é um jogo legal. Você vê que eles tentaram evoluir a fórmula colocando personagens para você dar presentes, o que eu achei bizarro também, mas é uma forma deles fazerem você estender um pouco, né, a jogatina, procurando presentinho, comprando presentinho e tal, né? Melhorar suas armaduras, melhorar suas armas e tal. Então, não sei. Eu acho que eles foram ousados, cara. Eu diria que eles foram ousados, assim, sabe? Eles não fizeram simplesmente mais do mesmo, assim, né? E o jogo no finalzinho, ele tem ali vários desfechos múltiplos, né? Vários finais múltiplos ali. E é interessante que quando você termina o jogo, né, mano, ele te mostra ali um dos caminhos que você percorreu e os outros possíveis caminhos que você poderia ter percorrido. Então, isso incentiva você a jogar várias vezes, né? Um fator replay bem legal. E uma coisa que, para não esquecer de falar, é que o Jubei, como o Pedro falou, ele é baseado num ator real, né? Como era o cara do primeiro jogo. Mas a Oyu, ela é baseada numa atriz japonesa chamada Yuko Takeuchi, mano. Eu fui descobrir depois. Então, ela também é baseada numa atriz real, uma coisa que eu achei interessante, né? Se eu não me engano, todos os personagens jogáveis são baseados em personagens reais. Inclusive, o Onimusha 2, ele foi meio que um marco em motion capture 3D. Aí, a partir Uhum. dele, ele meio que elevou o nível, assim, sabe? Que legal, né, mano? Você vê que, assim, tecnicamente é um jogo que não tem como, cara, você falar que não é um jogo bonito até hoje, se você Até hoje. depois. Cara, o remake, mano, eu tava vendo alguns vídeos assim pra ver se era muito diferente. É o mesmo jogo, só que com resoluções bem altas. Então, assim, cara, você vê que aqueles fundos pré-renderizados até hoje são muito lindos, cara. Muito, muito lindos mesmo. E ao longo do jogo você vai encontrando esses personagens que vão aparecendo, reaparecendo, né? Os chefes que você derrota também são chefes muito carismáticos, como o próprio Gogandantes, o Gigan Fats, né? São super escrachados, super ridículos? São, mas é uma coisa muito do anime, da própria cultura do anime também, né? Então eu fico feliz de a gente ter terminado esse jogo. Eu achei que valeu muito a pena, assim, e vale muito a pena para quem não jogou jogar o remake, né? Pegar numa promoção aí. Mas minhas considerações finais, cara, eu diria que é um jogo que vale a pena ser jogado ainda hoje, principalmente para quem gosta de jogos lineares de samurai, assim, que não precisa memorizar combos. Inclusive a versão remake também você não precisa mais jogar no modo tanque, você tem um modo de controles moderno, né? Pode usar os analógicos e tudo. Então, minha consideração final é jogue, é muito legal, vale bastante a pena. E ele expande um pouquinho até a história do primeiro, né? O Nobunaga ali voltando e tal. Enfim, sem dar spoilers, mas no 3 aí vamos ter personagens recorrentes, personagens queridos da série vão voltar, né? Então,
Minha consideração final é jogue, vale a pena sim, ainda hoje, é um jogo divertido e é um jogo que vai pedir várias sessões, vários replays aí pra você. E você, Pedro, qual a sua consideração final, mano? O que você acha? Cara, a minha consideração final, conectando com toda a série Onimusha, eu acho que é, é como se fosse na música. Quando uma banda lança um primeiro álbum que é muito bom, eles criam uma fórmula. E todo mundo espera essa fórmula num segundo álbum. Mas o artista, ele precisa pensar como eu vou evoluir a partir disso, como eu vou fazer algo melhor a partir disso, sem desagradar o meu público. E aí eu concordo muito com isso que você falou. Eu acho que ele é um jogo mais exagerado, eu acho que ele é um jogo mais escrachado, eu acho que ele é um jogo que ele pega praticamente tudo que teve ali no Onimusha 1 e aumenta o volume no 10, sabe? Então ele tem chefes mais marcantes, ele tem mais personagens, ele tem um visual mais diferente, né? Mais destoante da série. Pra quê? Pra no terceiro a gente conseguir acertar a mão, né? Então eu acho que ele cumpre muito bem esse papel de segundo jogo, nesse sentido de exagerar e entender o que daquela fórmula ali funciona, para num terceiro jogo eles voltarem tinindo com o ajuste fino do que funcionou no exagero, do que, putz, aqui a gente passou um pouquinho do limite. Eu acho que o Onimusha 1, ele é um clássico, né? E eu acho que ele é pouco reconhecido como o clássico que ele é. E o Onimusha 2, ele é um fruto da época. Quando a gente joga o Onimusha 1, a época em que ele foi lançado e as suas limitações técnicas são um charme, né? No Onimusha 2, algumas dessas limitações técnicas e algumas desses elementos mais datados, às vezes são um incômodo. E eu acho que isso serve muito bem para vir o terceiro e dar continuidade da série Onimusha, que foi um sucesso, assim. É um jogo que, sim, vale muito a pena ser jogado. Não é um jogo que é chato de jogar, que você vai querer parar, que você vai querer desistir no meio. Mas ele não é um Poderoso Chefão 1, sabe? Ele não é um Godfather 1. Ele é exatamente Godfather 2. E, felizmente, o Onimusha 3 não é o Godfather 3. Ele volta a ser um Godfather 1. Então ele cumpre muito bem, assim, o propósito de jogo 2. E é muito divertido, cara. No fim das contas, a gente joga jogos para se divertir, a gente joga jogos para ver coisas bonitas, para ver histórias diferentes, para dar risada, para chorar, para, enfim, tirar um pouco a cabeça desse mundo que massacra a gente, dando uma espada na nossa mão e deixando a gente massacrar demônios que são massacráveis, né? E ele cumpre muito bem esse propósito. Joguem a versão original, se possível. Se não possível, tiver algum problema com o controle de tanque, joguem o remaster. Mas é um baita jogo. É isso, cara, é isso mesmo. Concordo com tudo que você disse. E também, para terminar, não podemos deixar de falar de como. Já falamos como ele é lindo, mas também tem aquelas CGs que são maravilhosas, né, mano? As Aqueles CGs são incríveis, cara. são incríveis, mano. São incríveis de É. verdade, né? Tanto do Só primeiro. trazendo uma curiosidade interessante aqui, o estúdio que fez as CGs, eles disseram que eles se inspiraram no Akira Kurosawa, né? Então quando você traz desse elemento assim, essa história do samurai, de vingança, que é uma história linear de vingança, esses elementos mais sombrios, assim, mais puxados quase para um western, assim, né? Uns filmes de velho oeste, sabe? De vingança. Eles bebem muito dessa fonte do Akira Kurosawa, né? Que esse diretor japonês super famoso. E quando a gente fala dos personagens ali jogáveis, né? De sempre trazer esses elementos muito caricatos, assim, o diretor de arte, né? E que foi o responsável por trazer esses elementos dos personagens, é o mesmo diretor do Black Kamen Rider, sabe? O famoso Kamen Rider lá, o insetão que anda de moto e, enfim, é um Sim, tokusatsu, claro. né? Então Uhum. ter esses personagens caricatos, meio que em formato de tokusatsu ali, né? O time que combate o mal e tal, Uhum. vem muito dele. Então é muito legal, assim, né? Como eles bebem não só da cultura japonesa feudal, tradicional, dos elementos dos demônios, dos elementos místicos, mas da cultura japonesa contemporânea, né? Da cultura japonesa do cinema contemporâneo, do ator dos anos 70 que todo mundo pagava um pau, e do diretor que colocou o Japão na frente das telas do mundo todo, e do tokusatsu, né? Que é um elemento também que é o místico do Japão contemporâneo. Então é só Uhum. para trazer esse detalhe aí que eles conseguem englobar no jogo. E aí, quando você enxerga por esse lado, os exageros do Onimusha 2, eles passam a fazer sentido. Cara, faz todo sentido. Todo sentido. Você foi falando, eu falei, cara, Kurosawa né? Porque os samurais, cada um tem ali a tua personalidade, que é aqueles clichês, tudo. É isso mesmo, cara. Muito legal, assim. Muito, muito legal. E assim,
vou falar a verdade, a gente não joga esses jogos, esses Onimushas mais antigos, assim, a gente não joga muito pra história, né? Mas pelo gameplay, pela diversão, porque o personagem em si, cara, uma coisa que eu senti que o 1 fez melhor é aquela coisa de você poder escolher a língua, a dublagem japonesa ou americana, porque a Isso dublagem faltou, né? faltou, cara. O primeiro a gente jogou todo em japonês, é muito mais legal, assim, faz muito mais sentido. E o 2 ele simplesmente tá com foda-se, você tem que jogar totalmente em inglês, né? E aí o personagem ele não consegue transmitir aquelas emoções que geralmente se transmite em japonês, e fica muito, muito, muito mais caricato. E o próprio Jubei, cara, tem horas ali que, por exemplo, tá acontecendo uma coisa incrível, o planeta tá caindo, tá tudo pegando fogo, e ele manda um damn. Tá ligado? Tipo, tem até a parte que o Gogan Dantes fala: Eu sou Gogan Dantes, o maior espadachim dos demônios. E aí o cara fala: Whatever. Tá ligado? Tipo, enfim, né? É um pouco morto assim por estar em inglês. Eu não sei se no remake, no remaster, eles trouxeram de volta a dublagem japonesa, mas se você tiver a chance de jogar em japonês, com certeza jogue, né? Mas é isso, cara. Onimusha 2, jogaço. Evolui em algumas partes, como o Pedro falou, talvez passe um pouquinho em outras, mas vai estabelecer a fundação pro terceiro, e eu não vejo a hora, cara, de a gente começar a jogar o terceiro assim, porque pra mim até hoje é o meu favorito. Eu espero que os óculos rosados aí da nostalgia não façam eu me arrepender dessas palavras, mas eu acho que ele ainda vai ser o melhor. Mas isso vamos saber logo, logo no terceiro episódio. Obrigado para todos que ficaram aí até o final. Um grande abraço. Adiós. Fui. Abraço, gente. Até mais.